tivesse dois pais, sendo um rico e um pobre, o que você conseguiria aprender de cada um deles? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o livro de março do nosso Clube do Livro 2024. E o livro de março é justamente O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Catarine, eu sou servidora pública e eu estou com um projeto esse ano de Clube do Livro 2024. E durante o ano de 2024 a gente vai ler juntos 12 livros de desenvolvimento pessoal. A gente tá agora no mês de março, né? Um pouquinho atrasada, sim, mas vocês sabem como é a minha vida, então o importante é realmente ler. Para nos auxiliar nessa leitura e tirar o maior proveito possível desses livros, eu desenvolvi e disponibilizei gratuitamente, tá aqui na descrição do vídeo, o planner do Clube do Livro. É um PDF gratuito que você pode imprimir. Em todo vídeo eu mostro o que eu tô escrevendo no planner. Ele tem um template pronto para você tirar alguns insights e eu tô amando ter esse auxílio. Então, se você quer participar, já faz o download aqui. E se você for adquirir os livros pela Amazon, pode comprar também no meu link, que você consegue contribuir aqui com o canal. Então, vamos começar a falar do livro. Esse livro aqui, eu não estava tão empolgada, eu estava mais curiosa, porque eu acho a premissa dele sensacional. Porque o autor, ele brinca com uma coisa que é muito própria da natureza humana, que é a nossa dualidade. É comum, isso aparece em várias culturas, várias religiões, essa dualidade, né? Que muitas vezes é representada pelo yin e yang, pelo bem e o mal, pelo céu e o inferno. Então, com relação às finanças, ter isso, né, ter dois mentores de vida, ter perspectivas diferentes a partir de uma realidade parecida, é muito legal. Então a curiosidade foi o carro-chefe que me levou a colocar esse livro aqui na nossa lista de livros a serem lidos esse ano. E eu acho que essa premissa ser tão boa carregou por muito tempo o livro nas costas. O que isso quer dizer? Que quando o livro tinha falhas, tanto na escrita, assim, a partir da minha opinião, tá? Eu identifiquei essas falhas na escrita, no desenvolvimento, na cadência da leitura. Mesmo assim, ele ainda se apoiava nessa premissa ser tão boa, na minha opinião. E o que eu achei de modo geral da leitura? Eu gostei bastante, mas eu tive dificuldades no progresso dessa leitura. Eu comecei muito bem, com ritmo muito bom, porém, no decorrer do tempo, foi me dando uma preguiça de continuar. Não foi um sentimento totalmente negativo, tipo, eu não quero ler esse livro e tô me forçando a ler porque eu me comprometi. Não. Se fosse isso, eu falaria aqui pra vocês sem problema nenhum, né? Porque a ideia do Clube do Livro é eu trazer as minhas perspectivas de primeira leitura também. Nenhum dos livros que eu li, aliás, só um, que é o último, eu li inteiro. Então, eu queria realmente dividir as minhas impressões com vocês. Mas aí, eu tenho que fazer uma ressalva, porque esse mês de março foi o mês, assim, mais atribulado dos últimos tempos. Porque, assim, depois que eu tive a notícia bombástica no passado que eu tava grávida, olha, foi em março. Tem alguma coisa acontecendo com os meses de março, né? Mas, enfim, eu tive a notícia bombástica que eu estava gestante. Foram meses tranquilos, até março desse ano. Muita coisa aconteceu. Coisa da minha vida pessoal mesmo, algumas coisas vocês vão saber no futuro. Mas que acaba mexendo com a nossa capacidade cognitiva de concentração. Isso acontece em vários aspectos da nossa vida, né? E com a leitura não ia ser diferente. Inclusive, eu acho que quando a gente tem algum projeto de estudos, né? Porque pra mim, os livros do Clube do Livro são livros de estudo, até antes de ser uns livros de entretenimento, isso acontece.
quando a gente está muito desconcentrado, a gente tem dificuldade de engatar nos estudos, seja para concurso, para vestibular, para faculdade, para qualquer coisa. Então, eu não sei atribuir a minha dificuldade de progresso no livro só às falhas que eu identifiquei na escrita do livro. Eu acho que não. Mas teve esses dois aspectos, sim. Essa edição aqui que eu tô segurando e que é a edição que eu coloquei no link, né, para vocês adquirirem, ela é uma edição atualizada e ampliada com sessões de estudos inéditas. E aí que eu fui ver, quando eu comecei a estudar, o que são essas sessões de estudo. Então, depois de cada capítulo, tem um capítulo de sessão de estudo, que é dividido em resumos, o que o Robert quer dizer e questões adicionais. E aí tem até uma parte para você escrever, e eu escrevi as respostas das questões adicionais. O que eu achei dessa sessão de estudo? Eu achei interessante, eu não utilizei 100% dessa sessão de estudo, porque para mim não foi necessário fazer uma releitura. Mas foi interessante porque não é só um resumo, copia e cola. Ele é escrito em terceira pessoa, enquanto o livro ele é escrito em primeira pessoa. Então é o Robert contando as coisas e dando a opinião dele sobre tanto os exemplos que ele traz, quanto as histórias que ele conta. Então, é escrito em terceira pessoa, então traz assim um distanciamento, realmente deixa com cara de ser uma sessão de estudos e tem umas falas que são pinceladas do capítulo principal. E quando eu planejei o Clube do Livro, eu não planejei especificamente o que eu ia fazer com cada um dos livros, a não ser o que está escrito no planner. E são livros muito diferentes. Então, os 3 primeiros livros aqui, eu tive abordagens de estudo diferentes. Então, essa sessão de estudo aqui, eu achei bem interessante, sim. Tem vídeo aqui, vlogs de estudos, é basicamente desse livro aqui, que eu mostro na prática como foi que eu utilizei essa sessão de estudos. E aí, no meu caderno, que tá colado o planner, eu coloquei as 6 lições do Pai Rico e coloquei mais outras 2 anotações. Então, nessa parte, quando eu fui revisar o livro, eu consegui extrair muitas coisas positivas, mais do que durante a leitura até, porque justamente eu tava com dificuldades. E eu fiz o estudo do livro agora em abril, então foi um período mais tranquilo para mim, mentalmente falando. Eu até me surpreendi com as coisas positivas que eu consegui extrair do livro, porque às vezes a gente fica com a impressão do livro muito negativa, porque durante a leitura a gente não teve aquele sentimento que a gente achou que teria. Então, é muito bom você dar a oportunidade de rever, porque às vezes você não gostou tanto de um livro pelo momento de vida que você estava vivendo. Eu não sei se você já tiver essa oportunidade de reler um livro que você leu em alguma fase. Então, naquela fase você não gostou, então você gostou muito. É quando você foi ler, você desgostou. Então, sabe? Tem muito disso. As nossas experiências literárias sempre estão atreladas ao nosso momento de vida. A não ser que você seja realmente um crítico, né? Que não é o meu caso. A minha análise, eu tento trazer uma certa impessoalidade, que eu vou falar agora quais foram esses aspectos que eu achei negativos, mas eu sempre ponho, né, alguma visão pessoal minha. O que eu não gostei? Dessa edição, além da seção de estudos, a margem aqui, ela não é formatada, sabe? Isso me incomodou. O fato de ser páginas brancas não me incomoda, porque é uma leitura de estudo e eu já tô acostumada a ler em folha impressa, então esses livros assim ter página branca não me incomoda. Eu não gostei de algumas coisas que eles colocaram também, como essas caixinhas aqui, algumas coisas que se repetem. Comparando, por exemplo, com o livro de Os Segredos da Mente Milionária, ele também reescreve algumas coisas, mas eu entendo o porquê. Aqui fica meio solto. Isso me incomoda, porque eu sou uma pessoa extremamente sistemática. Então, para mim, as coisas têm que estar muito claras.
o que é um capítulo, o que é um subtítulo, tudo tem que estar elencado ali, sabe? Catalogado as informações. E às vezes essas informações soltas me tiravam um pouco do... Ai, tá, mas eu tava tão aqui imersa nessa leitura e vem um quadrado assim que não tem muita conexão, ou então é só uma repetição, isso me incomoda. Eu também tenho outra particularidade que é, além de eu usar esses livros como estudo pessoal para aplicar os aprendizados dele, eu também pego muita informação como um banco de conteúdos. Eu preciso de repertório para vir aqui falar as coisas com vocês com embasamento. Aliás, precisar eu não preciso, né? Mas eu sempre acho de bom tom, né? Então preste atenção também nas pessoas que vocês seguem, porque às vezes as pessoas tiram coisas da cabeça que não tem fundamento nenhum. Eu não sou assim e eu procuro consumir pessoas que sempre trazem algum embasamento. E aí, no caso, esse livro, ele pendeu muito mais pro lado prático, para eu colocar coisas, coisas práticas na minha vida, do que um livro de repertório em si. Por isso que tem pouca flag aqui também. Mas eu não achei isso negativo, tá? Os livros que eu li não são com propósito único de repertório, eu realmente quero aprender com eles. E esse aqui foi um livro que me trouxe muitos aprendizados para a vida prática. E aí eu vou pegar aqui o planner justamente para compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi com esse livro. Primeiramente, eu quero mostrar aqui as lições do Pai Rico. Eu escrevi todas as 6. São 6 lições. Vou ler rapidinho aqui. Os ricos não trabalham por dinheiro. Por que possibilitar a proficiência financeira? Eu achei essa muito boa. Cuide do seu negócio. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Os ricos inventam dinheiro. Trabalhe para aprender e não por dinheiro. 2 dessas lições aqui bateram muito forte em mim, na minha realidade. Como vocês sabem, eu sou servidora pública, então ter essa mentalidade empreendedora eu sempre tive, mas conciliar com o serviço público é meio complicado. Aí, por exemplo, você lê Os Segredos da Mente Milionária, que ele sempre dá aqueles aprendizados, mas que para quem é servidor público, que tem a prerrogativa da estabilidade, tem um trabalho fixo, então se eu trabalhar mais eu não ganho mais, aplicar alguns ensinamentos dessas mentalidades é difícil. E esse livro aqui, apesar dele sempre bater nessa tecla de que se você quer ser rico, você não pode trabalhar por dinheiro, ou seja, você vender a sua hora de trabalho e receber um salário fixo ou não por isso, ele também tem uma consciência de te falar, ok, você não precisa sair do seu trabalho e empreender para ser rico, mas você tem que cuidar dos seus negócios, você tem que ter proficiência financeira. E eu achei isso muito legal. Eu gostei bastante da explicação dele de demonstração financeira e balanço patrimonial. Achei super elucidativo para quem não teve educação financeira desse jeito aqui, como ele se propõe. É muito bom. Então, eu entendo porque que esse livro é um best-seller há muitos anos. Há muitos anos, há 20 anos, ele continua sendo o livro de finanças pessoais mais vendidos. Pelo menos é o que ele diz aqui. E eu entendo isso. Ele consegue trazer um nível de identificação que eu não consegui extrair do Segredos da Mente Milionária. E isso é totalmente mérito do autor. Essa capacidade de conexão. E eu acho que isso está atrelado justamente à premissa do livro, que é ele contar que ele teve um pai rico e um pai pobre. E eu realmente achei que, tipo, a mãe dele tinha casado com outro cara e que ele tinha 2 pais, um padrasto e, sabe? Mas não, era o pai do amigo dele. E aí ele conta as experiências do pai dele. E o pai dele, gente, é basicamente um servidor público, o pai pobre. Aí, conforme eu fui lendo, eu fui vendo, cara, Mas aí ele volta, ok, se você quer trabalhar, tudo bem, mas você tem que cuidar dos seus negócios do mesmo jeito. E o que é cuidar dos seus negócios? É pegar a sua renda oferida e colocar numa renda
de investimentos. Eu até coloquei essa frase aqui. O segredo para se tornar rico é a habilidade de converter a renda auferida em passiva e de portfólio o mais rápido possível. E a partir dessa ideia, eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu escrevi no meu planner. O que eu aprendi? Aprendi, principalmente, que preciso criar minha coluna de ativos, entre parênteses, colocar o dinheiro para trabalhar para mim, como os ricos fazem. E cuidar disso, porque esse é o meu negócio. Citação. Você se torna o que estuda. Não tinha como ser uma frase diferente, porque isso é um dos meus princípios de vida. É um dos meus maiores valores de vida, é essa valorização dos estudos. E eu já passei por vários estudos acadêmicos, de concurso, profissionalizantes, porque eu já fiz um MBA em comunicação e marketing, também já fiz um curso de formação em social media, para ter mais habilidade de trabalhar com a internet. Já fiz uma pós-graduação em neuroeducação e agora eu tô passando por outra fase nos meus estudos, que é esse estudo voltado para o desenvolvimento pessoal, que tem me feito tão bem. Se eu pudesse colocar em palavras para vocês a importância desse estudo na minha vida, é assim, demais mesmo, gente, tá abrindo meu coração agora. Principalmente nessa fase de vida que eu tô, né, de maternidade, que eu deixei de ser por mim para ser por outra pessoa. E aí, esses momentos de conexão comigo mesma são quase sempre atrelados aos meus momentos de estudo. E metas práticas a partir da leitura. Esse livro aqui eu trouxe muitas metas práticas mesmo, porque Os Segredos da Mente Milionária eu coloquei metas práticas como, por exemplo, fazer declarações. Essa aqui é prática mesmo. E eu vou contar pra vocês agora que já teve uma que eu coloquei em prática. Vamos lá. As metas práticas a partir da leitura foram: abrir uma conta em uma corretora. Não fiz ainda. Investir R$50 por mês para o Liam. Eu quero fazer isso todo mês e eu quero fazer isso com ações, tá? Eu quero pegar esse dinheiro e fazer essa, entre aspas, poupança para ele. E nesse processo de construir isso para o meu filho aprender. E para não fazer isso totalmente assim na minha cabeça, porque ele, no livro, ele ensina a importância disso, mas ele não passa por isso, né? Falar qual ação é boa, o que analisar, quais são os critérios que a gente deve analisar, ou comprar ou não uma ação. Ele não passa por isso. Eu acho que ele deve ter outras obras, porque ele tem muitas obras a partir disso, mas eu não vou ter acesso agora. E aí, para isso, eu coloquei como meta assinar a FinClass para estudar sobre investimentos. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é o Bruno Perini. Eu já sigo o Bruno há alguns anos e ele tem um curso chamado Viver de Renda. Mas ele também faz parte do Grupo Primo, do Primo Rico mesmo. E o Grupo Primo tem essa FinClass, que é uma plataforma com vários cursos sobre finanças. E eles estavam com promoção esse mês, aí eu fui lá e assinei. Não comecei a estudar ainda. Aliás, comecei a estudar ainda, mas é um curso para iniciantes. Mas nos próximos vlogs de estudo eu vou compartilhar minhas impressões sobre essa plataforma com vocês. E por último eu coloquei começar a investir para mim. Mas essa investir para mim vai ser diferente do que eu vou investir pro Liam. Eu ainda não sei o que, gente. Por isso que eu assinei a FinClass. E aí ficou assim meu planner. Eu dei a nota de 3,5 estrelas. Eu não sabia se eu dava 3,5 estrelas ou 3, mas eu falei, não, 3,5 estrelas, porque realmente esse livro mudou a minha vida e é o que ele se propõe. Apesar de eu ter tido alguns incômodos durante a leitura, eu achei ela extremamente proveitosa e foi a partir da revisão que eu me toquei disso, sabe? Então eu tô muito feliz com esse projeto. Se eu fosse vocês, eu tentava acompanhar esse projeto comigo. Eu tô lendo agora Hábitos Atômicos, que vai ser o próximo livro do mês, e esse livro já tem sido assim, eu tô em, sei lá, 30% e já foi... Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!